Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando mais um Pod Psico e hoje nós temos a convidada, a Beatriz Luiza Morgantini, que atua como psicóloga clínica na abordagem análise do comportamento. O tema do nosso podcast nessa noite é o uso de fármacos na psicoterapia. Tudo bem, Beatriz? Olá, meninas, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Acho muito pertinente vocês estarem falando sobre isso, principalmente agora que a gente está saindo de uma pandemia, né? E a saúde mental foi um tema muito debatido. Então, a gente tem muita coisa para falar sobre o tratamento farmacológico, sobre psicoterapia, um tema muito atual. Nós que agradecemos por você ter aceitado o nosso convite e disponibilizar o seu tempo aí para nos atender. Eu vou iniciar a primeira pergunta que eu gostaria de saber, Beatriz, como que você percebe o uso dos fármacos na sua atuação? Isso varia muito de caso para caso, mas no geral a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, principalmente atuando na clínica. Eu digo sensibilidade porque a gente precisa perceber quando o nosso paciente precisa de uma avaliação psiquiátrica. Então, eu tenho ficado muito atenta a isso, porque quando o paciente chega para a gente faz a avaliação e percebe que, de fato, aquilo que ele está sentindo está muito além da conta, né? Se é uma ansiedade que está muito exagerada, se é uma depressão que está provocando muito sofrimento, muita perda da qualidade de vida, eu acho essencial já encaminhar esse paciente para uma avaliação psiquiátrica. E aí eu percebo que quando a gente faz isso, quando a gente reconhece que em alguns casos, em alguns momentos, a gente precisa do psiquiatra, a gente precisa do tratamento farmacológico, o caso anda melhor. Né? Porque em muitos momentos a gente vai precisar das duas coisas juntas, da psicoterapia e do tratamento farmacológico. Então, hoje, a depender do caso, não dá mais para as coisas caminharem separadas, não dá para ter só um e nem só o outro. A gente precisa das duas coisas juntas. Então, hoje, para mim, a depender da gravidade do caso, é indispensável contar com a ajuda do psiquiatra, do neurologista e fazer uma boa intervenção farmacológica. Entendi. E na questão do medicamento mesmo, você tem percebido que tem ocorrido um uso indiscriminado dos psicofármacos? Com certeza, tanto por parte dos pacientes como por parte dos psiquiatras. Por parte dos pacientes, porque eu já vi até casos de dentistas se autoprescreverem alguns psicofármacos. E aí, se não é o dentista, é alguém que tem algum contato, algum médico que é amigo e que passa, e as pessoas vão tomando sem fazer o tratamento adequado, nem com psiquiatra, nem com psicólogo. Então, elas só vão tomando aquele medicamento. E por parte dos psiquiatras, porque infelizmente a gente ainda tem alguns profissionais que não fazem uma avaliação tão completa do caso. E aí, só de você chegar lá e dizer que está em sofrimento, você sai com uma receita. Isso é muito perigoso, né, gente? Porque, às vezes, naquele momento ainda não precisava da medicação, ou se precisava, não era daquela medicação específica, era de outra. Muitas vezes eles receitam medicações que são muito, muito famosas, alguns antidepressivos que são muito famosos, mas que não são os mais modernos. Então, só sai de lá com a receita pronta, mas talvez não fosse o ideal para aquele momento. Então, eu vejo isso acontecendo de todos os lados. Principalmente esses fármacos que você fala, o sertralina, eu vejo que é assim... Nossa, gente, todas as pessoas que vêm usam sertralina e eu fico... Gente, não é possível, né? Sim, e a sertralina não é... É que, assim, no senso comum, a gente pode pensar que porque todo mundo toma, é um medicamento que é fraquinho, é tranquilinho, mas ele causa muitos efeitos colaterais que, para algumas pessoas, podem ser muito prejudiciais.
Então, é uma perda de libido, é uma dificuldade, às vezes, de demonstrar e de sentir as coisas. E isso, para algumas pessoas, afeta muito a qualidade de vida. E se você não faz uma avaliação cuidadosa, você não percebe isso. E uma coisa que acontece muito também, pessoal, e aí é bem triste, isso dificulta para o nosso lado. Alguns médicos ainda prescrevem o tratamento, mas sem dizer para o paciente que aquele tratamento precisa ter uma data para acabar. É um tratamento por um período. E aí o tratamento se estende além da conta e a pessoa segue tomando aquela medicação ali por anos, ou ela acredita que precisa tomar aquilo a vida toda e não faz o desmame nunca. Então, isso também acredito que seja um uso inadequado, né? A pessoa acaba tomando medicamentos sem precisar por muitos anos. Isso também traz uma série de prejuízos para ela. O que eu queria saber, Beatriz, na sua visão, como que você acredita que a visão hospitalocêntrica, ainda muito enraizada, dificulta a sensibilidade do olhar médico para o paciente? Isso diante, né, desse contexto, onde muitos psiquiatras receitam os psicofármacos sem necessidade, que é muito isso que a gente está falando, né? A questão da visão médica já, da indicação de medicamento, sempre focado na doença, sem fazer todo um trabalho por trás, né? Sim. Isso ainda nos atrapalha muito e a gente ainda tem um longo caminho pela frente, porque não é só a nossa classe, só a classe dos psicólogos que precisa lutar por isso, né? Também precisa de uma grande mudança da classe médica, mas de fato isso ainda acontece muito. Porque assim, né? Eu tenho um problema, eu tô com um sintoma e eu vou ao médico, o médico quer cuidar desse sintoma. Só que muitas vezes o cuidado do sintoma não é resolver a causa, é mascarar o sintoma. Então, se eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo um analgésico. E não vou entender por que eu tenho dores de cabeça tão frequentes. Então, eu sinto a dor, tomo analgésico, passou. E aí, a gente tem pessoas com ansiedade não tratada, com depressão não tratada, e fica lá, só mascarando sintoma. Isso dificulta bastante. E assim, a gente precisa se policiar para não indicar uma avaliação sem necessidade, e os médicos precisam começar a fazer avaliações mais completas, né? Um bom psiquiatra precisa fazer uma avaliação, uma boa anamnese, entender a rotina do paciente, entender desde quando ele está sentindo daquele jeito, se já teve outros casos, se tem caso na família, entender todo o histórico. Isso leva tempo. E o que a gente vê hoje são consultas muito rápidas, seja no SUS, seja por plano de saúde. Muitas vezes só quem tem acesso a consultas particulares consegue ter uma avaliação com maior qualidade, por conta do tempo. Né? Então, de fato, se eu não entendo completamente a problemática daquele paciente, fica difícil que eu proponha o melhor tratamento. Eu vejo muita situação voltada mesmo para o sintoma, inclusive porque a gente vê muito relato de psiquiatra onde você chega e ele pergunta para o paciente qual remédio que ele quer tomar. E é muito comum isso. É automático, ainda mais você vê isso quando é de convênio. Sim. Os convênios, eles são muito nessa questão de qual medicamento você quer tomar, você quer vir quando, quantos medicamentos, tipo, quantas receitas você quer. E é muito comum, a gente acha que não, mas falta muito esse olhar sensível para o paciente, né? E a questão de sempre voltar para a doença e não para a prevenção. Existe esse olhar de prevenção, preventivo, para que não adoeça, que não tenha um sofrimento mental, né? Exatamente. Se a gente recebe um paciente ou que está deprimido ou ansioso no consultório, parte do tratamento é a gente indicar para aquele paciente uma atividade física, indicar que ele cuide da alimentação, né, que faça uma alimentação nutritiva, balanceada, porque isso ajuda a parte fisiológica do corpo, a parte química do nosso corpo. E aí diminui os sintomas de ansiedade, diminui os sintomas de depressão. E dificilmente a gente vê um médico falando disso.
Dificilmente a gente vê para o médico falando para o paciente estruturar a rotina, né? Se é um paciente muito ansioso, para que ele exercite o autocuidado. Então, de fato, ele só vai aliviar aqueles sintomas que estão pegando, mais uma série de outras medidas preventivas o paciente nem tem acesso, nem sabe o que ele poderia fazer. Uhum. E eu acho que também entra a questão até do próprio paciente, que o paciente entra na consulta querendo uma coisa imediata, né? Sim. Ele quer, tipo, um remédio para cessar totalmente o sintoma que ele está sentindo, e eu percebo que isso vem se tornando mais frequente. Você percebe que esse uso de medicamento, até por conta do paciente, de procurar uma diminuição do sintoma muito rápido, é uma forma dele não entrar tanto com o sofrimento mental que ele está tendo? Com certeza, com certeza. E aí eu até vou além. Não é só nessa questão dos medicamentos, mas todo mundo quer a saída mais fácil para tudo. E hoje em dia tudo está muito difícil, né? A gente precisa trabalhar muito, precisa estudar muito, tem muita coisa ruim acontecendo, a gente está sempre vendo notícia e sempre notícia ruim. Então tá tudo muito pesado, fica tudo muito difícil de lidar, é como se a gente estivesse sobrecarregado o tempo todo. Então, para tudo a gente tenta procurar a alternativa mais fácil, que nem sempre é a melhor. Gabi, você acha que necessita da nossa última pergunta? Eu acho que é bom. Você falando, né, que você tenta sempre indicar o psiquiatra mais adequado, né? Você acha que tem essa dificuldade? Como que é a sua relação com o psiquiatra? Você acha que dando esse trabalho conjunto faz uma diferença no processo terapêutico do paciente? Faz bastante diferença e é muito difícil, ainda mais aqui na cidade, né? Eu tenho encontrado alguma dificuldade, porque no mundo ideal, todo mundo teria acesso ao melhor, mas o melhor, a consulta dele é só particular, ele não está em nenhum convênio, não está no SUS. Isso que eu conheço, tá, pessoal? Que eu tenho contato, que eu tenho acesso. Uhum. E não é todo mundo que pode pagar pela consulta dele. Então, aí a gente sempre tem que ter indicações de convênios, saber daquele convênio qual a gente poderia estabelecer uma parceria mais proveitosa para o paciente. Então, é difícil que a gente encontre esses profissionais. Tem melhorado muito. Eu tenho visto um movimento dos psiquiatras nos últimos anos de valorizar muito a psicoterapia e o nosso trabalho. Então, muitas vezes, pacientes que chegam para mim que já faziam tratamento com psiquiatra, eles falam, meu psiquiatra estava pegando no meu pé, ele já havia me falado que eu precisava. Então, nesse sentido, tem melhorado. Mas é difícil encontrar bons profissionais. Bons profissionais que eu digo é que vão fazer essa avaliação completa, que vão perceber para aquele paciente qual é o melhor medicamento para aquele momento, porque isso também pode mudar, e que vão ficar atentos ao tempo de tratamento, né, para não exceder o tempo necessário. E aí, com relação ao contato com eles, a parceria com eles, quando a gente consegue alinhar a equipe, né, a gente e o psiquiatra, o paciente deslancha. A gente pode discutir o caso com o médico, isso em termos do tratamento farmacológico, né? Então, ele pode explicar para a gente a linha de raciocínio dele, e aí a gente consegue também adequar a nossa. Beatriz, assim, excelente a sua fala, nós gostamos muito da sua participação, agregou muito. Era um tema que a gente já queria trazer para o nosso podcast aqui há um tempo. E, novamente, eu queria agradecer a oportunidade, a sua disponibilização aí de nos atender hoje. E agradeço aí pelo tempinho. Se você quiser até passar seu contato, algo aí para o pessoal te localizar, tá? Nas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, que não são muito movimentadas, mas estão lá.
É tudo com o meu nome, Psico Beatriz Morgantini. Um dia eu pretendo movimentar mais, mas por enquanto está bem paradinho, mas vamos lá. Meninas, muito obrigada pelo convite. Realmente, eu achei que a nossa conversa foi muito proveitosa, foi muito pertinente. As perguntas de vocês foram ótimas, foram muito bem elaboradas. E assim, daria para a gente conversar aqui por horas, né? Tem muita coisa para falar sobre isso. Mas espero ter contribuído para a formação de vocês. Obrigada pelo convite.